Não é de hoje que nós temos falado claramente de que as brigas internas enfraquecem o CSA. Elas rasgam o slogan do clube de união e força. São azulinos que se desentendem, que estão juntos, que de repente se separam e que de repente passam a brigarem, se desentenderem, se provocarem, se questionarem. Poderes dentro de um clube necessariamente não precisam ser amigos, parceiros. Até o sentido em si de um conselho deliberativo é deliberar situações, orientar algumas situações para a executiva, mas, acima de tudo, fiscalizar a diretoria executiva. Isso é salutar dentro de um processo de qualquer clube e precisa ser dessa maneira. Mas, fazendo um exercício, e não precisa ser um exercício tão longínquo, eu acho que o último presidente de um conselho do conselho deliberativo do CSA, que ainda teve uma calmaria no sentido de não ter, inimizade ou ser uma oposição à executiva, foi o Silvio Camelo, como presidente do conselho deliberativo do CSA. Depois disso, não precisa a gente nem fazer um exercício muito forte, assim, na memória. Você vai ter Raimundo Tavares, que era presidente do conselho e fazia parte do departamento de futebol. Nós citávamos os RTs, por isso S, Raimundo Tavares, Rafael Tenório, naquele processo extremamente vitorioso do CSA. De repente, desentendimento entre presidente do conselho e presidente da executiva, entre dois amigos, dois parceiros de negócios, e que simplesmente pararam de se relacionar como pessoas, né? Os seres humanos. Depois, você teve Omar e Rafael. E é difícil falar do Omar, porque é uma ausência muito sentida, né? A mim sempre tratou muito bem, né? E eu desconheço, assim, Omar tendo grandes divergências ou brigando com pessoas de imprensa. Mas a frase de campanha era Rafael é Omar, Omar é Rafael, e depois, num curtíssimo período de tempo, os dois estavam literalmente em lados opostos. Aí você tinha a Miriam, que chegou para o Conselho Deliberativo do CSA, justamente num processo de chegada de Omar à presidência do clube e chegada do Rafael Tenório
à presidência do conselho. E a Miriam foi pinçada, puxada para vice-presidente do conselho deliberativo. Rafael não tem perfil deliberativo. O Rafael sempre foi executivo, sempre mandou. E como deliberativo, ele não manda. Ele preside um colegiado. Rafael quer uma taxa do conselho. Ah, o conselho não concorda. Na primeira reunião, o Rafael pipocou. Já pediu licença. Já ia renunciar. Por quê? Porque o deliberativo não é o perfil dele. Repito, ele sempre mandou. Ele sempre comandou o processo. E lá é um colegiado. E ele representava ou presidia esse colegiado, mas a decisão dele como presidente não era referendada pelo colegiado. E aí não deu para ele. E veja, a Miriam assume o comando do conselho e passa a ser extremamente rigorosa, cobrando, assim, em alguns momentos, até de forma direcionada ao Omar como presidente. Ah, está fazendo valer o estatuto do clube? Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, sim. Em outros momentos, aparentava, passava a ideia de quase uma perseguição em relação ao Omar. Aí acontece o que aconteceu com o Omar, primeiro a renúncia, depois um desencadear absurdo de uma doença e o Omar vem a falecer. E você tem nesse processo a Miriam sendo puxada para a executiva ao lado do Rafael e o Cristiano Beltrão assumindo o conselho deliberativo. E o que é que acontece? Não demorou muito, a Miriam foi escanteada do processo, mesmo sendo vice-presidente do clube, foi escanteada do processo, e quando o Rafael renuncia, a Miriam dá o troco, dizendo: eu fui eleita, eu não renuncio, eu vou ficar. E hoje, você já teve o próprio Cristiano Beltrão renunciando à presidência do conselho. E é um CSA que politicamente está destruído. Destruído. As pessoas têm lados distintos, mas os lados distintos são por conveniência para eles e não para o clube. A Miriam já enviou ao Conselho Deliberativo 2 nomes para ocupar o cargo de vice-presidente do clube. Max Mendes foi impedido de ser vice-presidente, ainda com o Cristiano Beltrão como presidente do conselho. Falam de irregularidades, de impossibilidades, de que não é sócio, de que não é conselheiro, que não poderia. Ah, agora foi indicado o Robson Rodas.
E eu posso até ser injusto, assim, no período, mas acho que tem mais de 30 dias. E o Conselho Deliberativo também não sinalizou para uma aprovação, ou até mais, estão empurrando com a barriga, né. Aí a direção contra-ataca, porque ela municia nós da imprensa com informações que, por exemplo, o conselho deveria fiscalizar ou deveria ter algumas situações. A última informação chega é que o CT ele não tem uma documentação necessária para sua utilização. Não tem um alvará de construção, não tem nada, está como terreno, enfim. Mas veja, tudo isso que eu estou dizendo, isso depõe contra o clube. Porque são azulinos que estão em poderes diferentes se degladiando, brigando, criando dificuldades. E isso é muito ruim. Ou o CSA consegue pacificar as suas divergências, ou ele não vai a canto nenhum. Todos esses exemplos de diferenças entre presidentes, vices, presidente de conselho, e tudo isso que eu estava dizendo, não levou o CSA a lugar nenhum, pelo contrário. São pessoas que deixaram de se falar, são pessoas que, eram amigos de convivências e hoje não conseguem sentar a uma mesa para trocar uma ideia, são inimigos. E insisto, um clube que tem como slogan união e força, com esse comportamento, não tem um futuro muito promissor pela frente. Ou se cria uma liderança que possa chamar representantes de um lado e de outro, e desculpem a palavra, chama na chincha e diz: "Vamos acabar com essa putaria aqui e vamos pensar no clube", porque se não resolverem isso, insisto, o CSA não tem um futuro muito bom não. Isso já foi comprovado ao longo dos anos. Vira e mexe, estoura uma coisa aqui, estoura uma coisa ali, e o grande derrotado em todos esses processos de divisões, de brigas, de desentendimentos, é o clube, não são os personagens envolvidos nessa confusão.